Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso programa Mulher Sábia. Hoje nós estaremos aqui a partilhar sobre um assunto muito importante que tem se falado na sociedade, né? E que traz muitas dúvidas às pessoas. Vamos falar sobre a diferença entre ser esposa e ser uma mãe. Os relatos chegaram de que os homens têm reclamado em algum momento e dito para as mulheres: eu quero uma esposa e não uma mãe. Então nós vamos estar aqui hoje com a nossa convidada, irmã Silvia, para que vai nos esclarecer sobre essa questão. A diferença entre ser uma esposa e ser uma mãe. Irmã Silvia, seja bem-vinda. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu sinto muito agraciada por estar aqui nessa aula para compartilhar com vocês um tema muito importante para nós mulheres. Amém, amém, que bom. Irmã Silvia, como eu estava a dizer aqui, nós vamos estar falando sobre a questão de ser, a diferença que existe entre ser esposa e ser mãe. Começando já, indo atacando logo a questão, né? Qual é a diferença que nós podemos encontrar que existe entre ser esposa e ser uma mãe? Do seu ponto de vista. No meu ponto de vista, ser esposa e ser mãe. Primeiro dizer, ser esposa não é a mesma coisa que ser mãe. Só muitas das vezes nós confundimos e exageramos as coisas. Ser uma esposa é ser alguém submissa a seu marido. Ser uma mãe é alguém que ajuda o seu filho como deve andar, como deve fazer as coisas. Só que às vezes nós, mulheres, nós colocamos nossos esposos como sendo nossos filhos na nossa casa. Isso é muito errado. Então eu quero falar para todas as mulheres aí nesse tema e quero informar que uma mulher não pode ser esposa, não pode ser mãe do seu esposo. Uma mulher sendo como uma mulher, a mulher é aquela que tem que ser ajudadora do seu esposo, não uma mãe do seu esposo. O que é isso, ser ajudadora do seu esposo? Ser ajudadora é uma mulher que é submissa, que tem que saber que o homem que é o cabeça de casa, ele é o alicerce e o homem não é uma criança de casa. Tem os filhos e tem o marido em casa. Então, significa que ele não pode ser alguém que é cuidado como se fosse um filho de casa. Então, nós temos que ser mulheres sábias, esses dois pontos, como é que devemos proceder com nossos esposos para não falhar. Porque há muitas mulheres hoje em dia que estragam seus lares porque confundem o que é ser mulher e ser esposa. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas de como é que é ser, o que é que os homens reclamam, que estás a maltratar como uma... O que é que os homens reclamam? Estás a maltratar... Não, os homens reclamam, têm dito, eu quero uma esposa, né? Quero uma esposa, eu não quero uma mãe dentro de casa. Na verdade, tem sido essa a questão que tem acontecido em muitos lares, até cristãos, e as mulheres têm vindo sempre a reclamar. O marido tem dito que eu quero uma esposa e não uma mãe. Se calhar, nós como mulheres podemos estar fazendo alguma coisa que para os homens aparenta que nós estejamos a ser mães deles e não esposas. Então, nós vamos ouvir aqui um pouco com a irmã Silvia. O que será que as mulheres, se calhar, estejam a fazer de errado para que os homens digam essa expressão? O que acontece para os homens dizerem essa expressão? Eu quero uma esposa e não uma mãe. Por que os homens chegam até ao ponto de dizer isso para as suas esposas? Muitas das vezes isso acontece quando nós exageramos as coisas. Às vezes que acontece algum problema, nós tomamos decisão, tipo, somos donas de casa, sem saber que ele é que é dono de casa, como você, como uma mulher. Mas nós tomamos decisão como se nós, as mulheres, temos coragem de chegar tarde, fechamos a porta. Isso é errado. Aí é ser mãe. Aí é ser mãe. Uma mãe só pode fechar a porta para seu filho, não para seu esposo. Mas nós fechamos a porta para os esposos. Nós arrancamos chaves de carro dos nossos esposos
estamos a ser mãe de nossos esposos. Nós já arrancamos cartão de banco de nossos esposos. Nós já estamos a ser mais de nossos esposos, nós ser esposas. Porque quando você é esposa, você conversa, há diálogo. Quando você vê que ambos está exagerado, está errado, você procura conversar com o seu esposo para poder perceber o porquê daquilo. Não toma as coisas à força. Então, há vezes que nós tomamos as coisas, os homens se chateiam, porque nós nos comportamos como se fosse mais deles. Mas nós somos simplesmente desculpa cortar, e até há pessoas que em algum momento querem bater nos seus esposos também, né? É verdade, concordo com isso. Como é que uma mulher vai bater no seu esposo? Quem leva a vara em casa único são os filhos que devem levar a vara, mas nós até que começamos a dar a vara aos nossos esposos. Nós não podemos fazer isso, então, às vezes, por isso os homens ficam chateados e dizem, eu não quero uma mãe, eu quero uma esposa, então não me trate como seu filho. Então nós falhamos aí quando nós tratamos nossos esposos como nossos filhos. E eles depois não gostam de ficar em casa, eles ficam mais ausentes, porque nós tratamos eles e controlamos demais, como se fossem nossos filhos. Fica aí a dica para todas nós, mulheres sábias, né? Que queremos construir os nossos lares de uma maneira cristã. Nós não podemos, né? E, segundo aqui aquilo que estava a dizer a irmã Silvia, as dicas que ficaram aqui, nesse tempo curto, mas um tempo muito especial, né? Nós não podemos tratar os nossos esposos como nossos filhos. Nós devemos respeitar e honrar a eles.